Os olhares e noticiários de todo o mundo se voltaram para o Afeganistão e a invasão em Cabul pelo grupo radical islâmico Talibã. Tal cenário traz uma forte reflexão para os cristãos católicos. Afinal, mais de 13 mil quilômetros de distância. O que isso tem a ver com a gente? Acredite, tem muita coisa. Quer saber? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a conversa de hoje é com o Frei Paulo, mas antes de começar, aquele pedido de sempre. Frei, se inscrever no canal, clicar aqui no sininho, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar um vídeo novo, você receber a notificação. E é muito importante esse envolvimento, esse incentivo, essa participação com a gente. Frei, o que os últimos casos no Afeganistão têm a ver com nós cristãos aqui, sendo que nós estamos mais de 13 mil quilômetros de distância? Em primeiro momento, eu creio que é a questão do ser humano. Porque tantos eles quanto nós somos humanos, né? Nós somos da espécie humana e por participar da espécie humana, nós temos que cuidar das pessoas. Porque são pessoas, não são indivíduos, não são outras coisas. Então nós temos que cuidar das pessoas. Então, independente da ideologia deles e da nossa, nós temos esse lado que é do amor, do cuidado, da amizade. Então eu posso ter uma amizade com a família do Afeganistão, não é? Independente de ser assim ou acolá. Porém, entretanto, como que nós vamos manter esse contato, né? Esse contato assim, de amizade, esse contato assim, de saber como que eles estão passando, né? É necessário, né? Estar atento ao noticiário e ter a questão da empatia, seria essa a palavra, né? Sim. Para esse momento. Porque nós às vezes vamos acabando nos isolando. Então, se Jesus veio para quebrar essa cunha que dividia as pessoas, os muros, né? Eu vim para que todos tenham vida. E aí como vai ser o nosso relacionamento com as pessoas? Até que no Brasil mesmo, nós estamos passando por uma fase muito crítica no Brasil, de divisões, brasileiros se dividindo, né? E dentro dessa divisão, cria-se essa cultura do ódio. Nós não podemos viver na cultura do ódio, né? Nós temos que conviver como pessoas. Nós temos as nossas diferenças, mas nós temos que conviver como pessoas. A Terra é uma só. Acho que a parte do princípio de respeito ao outro e principalmente da valorização da vida, como o senhor havia falado. Né? Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E aí quando se fala em preocupar, ter empatia e se preocupar com outra pessoa, principalmente hoje, nesse momento no Afeganistão, não seria só com os cristãos, né? Por mais que tenha a questão da perseguição do cristianismo e o grupo ser um grupo menor. Mas por todas as pessoas que residem, né, no país, que têm vivenciado esse conflito, né, tão grande e independente de crença também, né? Sim, independente de crença. Porque a questão, acho que são certas coisas que unem as pessoas. Na minha vivência, eu percebi, na questão da juventude, coisa que une, a música, esporte e geração de renda. São três coisas que falam muito próximo das pessoas. Todo mundo gosta de música. Eu posso cantar para uma pessoa que tem 3 anos e para uma de 80. Elas vão gostar da música, porque a música é universal. É uma linguagem universal. Mas também a arte também é uma comunicação universal. Todo mundo gosta de ver uma pintura, uma escultura. Então, a arte culinária, os sabores. Quer dizer, eu gosto de certas comidas, mas se eu for visitar lá, eu vou saborear também as comidas deles. Então, através da comida, que é a questão da arte culinária, a arte da música, isso são coisas que nos unem, às vezes independente até de falar. Não é? Então, acho que são coisas que nos aproximam. O que eles têm de bom? Então, nós vamos atrás do que tem de bom. O que tem de ruim, nós também temos, deixando de lado. E aí, agora, diante de um cenário atual da região, como nós, aqui, nessa distância toda,
podemos atuar e exercer o papel de cristão diante disso? Seria através da oração, no caso? O momento atual é crítico. As pessoas estão fugindo, né? Então, e a distância é tão longa, tão distante, que até que no Brasil eu não consigo, às vezes, ajudar pessoas tão próximas. Então, nesse momento, aí temos que voltar para a oração. Mas a palavra oração, ela é muito interessante e radical. Orar e ação. Quais os momentos, o que eu posso fazer numa ação? No primeiro momento eu vou orar. E dentro da oração, Deus vai me mostrar caminhos. Esses caminhos vai ser vapt-vup? Não. Um dia de oração, 2 dias, uma semana, 1 mês, 2 meses. E às vezes até 1 ano depois vai brotar dentro de mim que Deus vai falar assim, não, Frei Paulo, seria bom você fazer uma experiência lá. Junto com os cristãos, junto com o povo lá. Aí é uma exigência maior. Eu tenho que sair do meu acomodado, do meu cantinho, e ir ao encontro das pessoas. Como o Papa Francisco faz, ir ao encontro. E aí eu conheço as pessoas, eu conheço o jeito deles. Aí eu vou conviver com eles. E quem sabe que eles até vão gostar do meu jeito, mas eu não posso chegar lá impondo as coisas. Eu tenho que ouvi-los. Ouvir a criança, ouvir o idoso, ouvir a minha experiência é arte e agricultura. Lá também tem agricultura. Então, se eu vou mexer lá, falo assim, vamos fazer uma roça de alguma coisa para produzir alimento, mesmo aqueles que estão armados, eles vão gostar, porque eles precisam de alimentos. Então, como que eu vou conquistá-los? Eu tenho que ir com uma proposta de quem está chegando. No primeiro momento eu tenho que ouvi-los. E depois de um tempo eu vou descobrindo quais são as possibilidades de trabalhar com eles. E aí aquela possibilidade de ouvi-los, de estar junto. E eles falam assim, Frei Paulo, você podia trabalhar conosco nesta área? Aí é o diálogo, né? E Frei, o senhor tem estudado muito a cultura, sim, a valorização de muitos países, e a história também, juntamente com os conflitos. Sim. Um desses exemplos é a questão do Haiti, que também sempre ganha destaque nos noticiários, com situações de discriminação, com situação de desigualdade. Como que o senhor vê isso e por que esse interesse? O Haiti, em 2010... talvez assim, teve uma visualização maior da questão do Haiti. Inclusive com a nossa doutora Zilda, da Pastoral da Criança, que ela morreu lá no Haiti. Então, o noticiário foi muito assim forte, né, nessas questões. E morreu muitas pessoas. Então aconteceu em 2010. Em 2010 eu não pude fazer nada. Somente pedir a Deus por aqueles que faleceram e outras coisas mais. Aí passaram de 2010, 6 anos. Mas em 2010 teve também depois do terremoto, veio um processo muito triste na questão da saúde. Não tinha água, higiene, aí veio uma coisa de cólera. O pessoal mal saiu de uma tragédia e veio outra da área da saúde. E aí foi muitas pessoas que morreram. Então, nesse momento, eu não pude fazer nada. Mas Deus vai dizendo assim, 2010, quando veio 2016, veio um furacão. E que já estava anunciado que o furacão ia chegar, e foi uma destruição tremenda. Eu já estava morando aqui em 2016. Como eu costumo compor, aí eu sentei e foi assim, rápido. Eu compus uma música falando sobre o Haiti. É uma música, como fosse quase que um grito para dizer a situação que eles estavam vivendo. Mas eu cheguei até a conversar com algumas pessoas, mostrei para algumas pessoas, mas porque na ideia, no momento que eu fiz a música, que era para a gente colocar na internet e colocar uma conta, assim, de doações. Mas ali as coisas tem que ser no momento, ou faz ou não faz. Aí passou, a coisa vai se aquietando,
E não se fala mais no Haiti, porque o noticiário nacional não fala mais. É gente, um país pobre. E aí foi aquietando e quietou. Aí aconteceu, eu falei, gente, passou, mas aquilo ficou na minha cabeça. Acabou que as pessoas elas se prendem muito ao noticiário. Se está no momento de fragilidade de uma certa região, de um país, sim, o olhar se volta e a preocupação também. Quando não ganha a visibilidade, as pessoas acabam esquecendo que existe. Mas o problema ainda está ali. O problema está ali. E aí, como está no posto notado, nós juntamos um grupo de jovens, uns 10 ou 12 jovens, e com a Bebel, que mexe com música, e conseguimos fazer era um musical que a gente fazia. Aí fizemos uma gravação com o Haiti. Não foi uma pena que ele não foi gravada foi uma gravação simples, e aí não teve a qualidade devida. Mas com o objetivo de despertar também a atenção das pessoas. Né? Aí, mas ali aquela gravação ficou lá na caixa, guardada. Mas a minha cabeça não saiu. Aí acontece, em 2010 aconteceu a tragédia, 6 anos depois veio o furacão, outra tragédia, e aí não quietou não. Porque Deus não quieta, Ele quer dizer alguma coisa. Ele disse em 2010, disse assim, as coisas não estão acontecendo como deveria. Aí 2016 repetiu, forte, porque nós somos muito assim, lento nas coisas. Quando eu falo uma coisa com você, muito assim, devagarzinho, baixinho, você faz de conta que não ouve. Aí deu uma sacudida na gente em 2010, veio outra sacudida em 2016, mas nós não ouvimos. Aí aconteceu, 2021, veio outro furacão, veio outro terremoto. E aí, 2.000 pessoas morreram. Mas o fato não é só as 2.000 pessoas que morreram, 2.000 e pouco, mas aí vem as crianças, vem as casas que foram destruídas, então o país está destruído. O caos que acontece para todas as pessoas. O problema não é só a questão da morte, mas é a sobrevivência também. A sobrevivência. O país é o mais pobre da América, do Caribe, essas coisas, é o mais pobre. E por ser o mais pobre, ele tem carência de tudo. Um país ele tem carência de saúde, carência de água, carência de alimento, carência de moradia, porque as moradias, não é possível que as pessoas estão vivendo nessas moradias. Muitas pessoas ainda questionam isso, Frei. Falar, por que preocupar com as pessoas, por exemplo, do Haiti, sim, num estado de pobreza e calamidade, sendo que aqui na nossa região nós também temos, sim, cenários similares. Porque eu creio assim, há um grito maior do que nós estamos percebendo. Jesus, ele veio nos ampliar esse território. Porque acontece, o povo judeu estava preocupado com o seu país, somente aquele território ali. E aí Jesus veio trazer a mensagem para que ultrapassasse os muros e as cercas do território onde eu morava. Então São Paulo vai dizer, não há judeus e nem gregos. Gregos eram outro país, mas agora somos todos irmãos. Com as diferenças. Nós vamos respeitar as diferenças que tem de um país para o outro, mas que agora nós somos uma nação única. A terra é uma nação. Não tem cercas para dividir. E eu vou questionar agora do senhor uma pergunta até então um pouquinho espinhosa, posso assim dizer. O senhor mesmo usando a palavra bíblica para, sim, trazer esse pensamento, sim, que se tem dessas regiões. Sim. E aí eu pergunto ao senhor, ainda falta para alguns cristãos ter um pouco mais de humanidade? Uma palavra, uma ação que Papa Francisco tem pedido tanto. Ainda falta? Falta para que nós possamos voltar para Jesus. Depois de 2000 anos, a figura de Jesus está um pouco afastada de nós. Por que está afastado de nós? Porque nós acostumamos com as coisas e nós acostumamos com a figura de Jesus falada.
não vivida. Então São Tiago vai dizer assim, fé sem obras é morta. E Santo Antônio, bebendo na fonte de Santiago, ele vai dizer assim, cessem as palavras e vamos às obras. Precisamos cruzar mais os braços e ir ao encontro do irmão, né, Frei? Então, Jesus, qual a proposta de Jesus? A proposta de Jesus, ele reunia com as pessoas. E quando ele via as necessidades gritantes sociais, no tempo do Império Romano, ele mostrava que tinha que ser feito alguma coisa. Aí, a multiplicação dos pães, e ele não multiplicou o pão do vento. Ele viu que alguma criança perguntou, quem é que tem alguma coisa? Aí procuraram, encontraram uma criança. E Jesus tem uma especial atenção com as crianças, porque a criança é mais disponível. Ela pegou, abriu sua sacola. E na época também muito desvalorizada. Desvalorizada. E aí ele abriu a sua sacola, alguém falou, o que você tem aí? Ele falou assim, tem uns pães e uns peixes. Ele assim, ele nem pensou, eu acho que entregou a sacola. Então, ele pode ter pensado depois, mas ele entregou. A criança é assim mais disponível. E aí houve a multiplicação dos pães. E aí, essa multiplicação assim, se cada um abrir a sua sacola e colocar alguma coisinha ali, vai ter fartura. Né? Então, como nós vamos partilhar os dons, partilhar a nossa capacidade de inteligência, a nossa capacidade tecnológica, o que nós temos, que nós ganhamos de graça, e de graça devemos enviar para outras pessoas. E cada um de uma forma possível, né, de se fazer. Estamos falando de distância de milhares de quilômetros, que talvez a gente não consiga ter o contato presencial ou encaminhar uma questão de verba financeira, mas podemos fazer mobilizações. E uma dessas ações foi esse vídeo, né, com essa música, que eu gostaria, nossa conversa aqui encerrando, que o senhor cantasse para a gente um trechinho e mostrasse isso, esse envolvimento que é dever do cristão. Sim. Eu comecei com a palavra assim, Haiti. Haiti, quem vai cuidar de ti? Haiti, quem vai cuidar de ti? Das crianças inocentes, dos jovens adolescentes, das famílias que perderam tudo, do silêncio que ficou mudo. Haiti, quem vai cuidar de ti? Haiti, quem vai cuidar de ti? Como posso dormir tranquilo se o Haiti foi engolido pela força do furacão, vomitou destruição? Haiti, quem vai cuidar de ti? Haiti, quem vai cuidar de ti? Ventania, vento forte, o que causou muita morte, culpar a natureza, o povo e a pobreza. Haiti, quem vai cuidar de ti? Haiti, quem vai cuidar de ti? É omitir os culpados do poder concentrado nas mãos de um punhado, do lucro não partilhado. Haiti, quem vai cuidar de ti? Haiti, quem vai cuidar de ti? Uma letra reflexiva. Vem a palavra cuidar. O cuidar, a mãe cuida da criança antes de nascer e depois de nascer, até ela começar a andar e falar. E cuida de forma afetiva, sem precisar de dinheiro, sem precisar de outros recursos. Cuida com o que ela tem. O amor, principalmente. Primeiro ela cuida do amor e do leite dela, né, que ela oferece àquela criança até a criança começar a andar, caminhar, etc. Mas também a planta, uma plantinha, se você não cuidar dela, ela não floresce. Ela precisa de água, precisa de uma terra e de um adubo. Então, nós estamos, na medida que a gente perde essa sensibilidade de cuidar do outro, de cuidar da natureza, nós nos tornamos brutais. E aí nós não temos a sensibilidade de olhar para o outro e ver que o outro
precisa de cuidado. Então, tanto o Haiti quanto o Afeganistão precisam de cuidado. E não só lá também, né? Demos 2 exemplos Sim. atuais, né? De casos atuais, na verdade, mas toda a nossa região, como o senhor ouviu falar também, aqui no nosso país mesmo. No Brasil, eu tô preparando um documentário também, que eu morei muito tempo no Nordeste, na Bahia, e eu percebi que o número de jovens que morrem lá é assustador. Não só lá, mas no Brasil todo. Então, as nossas crianças, os nossos jovens precisam de cuidados. Por que eles entram para as drogas? Eles entram porque está faltando uma atenção com as nossas crianças. Esse cuidado que a doutora Zilda tinha de alimentá-las, de preparar as crianças e as mães para que pudessem ser cidadãs, cuidando de suas crianças. Então, aqui em São João, eu estou dando assistência no presídio. Então, nós temos aqui uma população carcerária de 700 pessoas, mas 500 devem ser jovens. Será que nosso Brasil, os nossos jovens têm que ficar nos presídios? Então, nós temos a tragédia externa, mas também temos uma interna. A nossa população carcerária é assustador. E todos esses dados, todos esses acontecimentos só reforçam o verdadeiro papel do cristão, Sim. Né? De preocupar com o outro, de se ver no outro Sim. e ver Cristo no outro, que é o principal, Sim. Né, Frei? Em outubro, que é o mês de São Francisco, eu penso em lançar um DVD com a questão do Haiti, contando um pouco da história, e dentro ele vai ter tipo um musical, que nós vamos envolver, inclusive pessoas haitianas que moram no Brasil, cantando essa música. E outras pessoas também. Aqui em São João, aproveitando aqui a questão da Bebel e outros mais daqui de São João, para que nós possamos produzir uma coisa bonita, envolvendo a família franciscana, para que possamos lançar uma coisa bonita, bela, leve, não pesada, mas que possa, dentro da música, e aqueles que quiserem fazer uma doação, estará à sua disposição. Muito obrigado por essa conversa. Acredito eu que foi muito enriquecedora, não só para mim, mas para muitas pessoas. E agradeço você de casa também por acompanhar mais uma boa conversa. Muito obrigado, Frei, e muito obrigado você de casa. Um grande abraço e até semana que vem. Sim.